ser bem honesto, eu fico triste de ver o Luan não estando aí. Não por situação, mas ver um cara que já jogou no alto nível, o melhor jogador da América, tem uma qualidade muito grande e não tá. E vou usar um exemplo meu. Lá em 2016. 2016, as coisas não estavam bem. Para mim, eu estava no banco, estava gordo, não estava. Só que assim, se eu não olhasse para mim e ver, cara, peraí, eu tenho que melhorar. Não é possível que às vezes, de repente, é só culpa dos outros e eu não estou fazendo o meu trabalho, de repente eu tenho que melhorar. Se eu não olhar para mim e olhar para melhorar, eu não vou evoluir. E não adianta botar a culpa nos outros, de repente, se eu não estou fazendo a coisa certa. Então, assim, eu gosto muito do Luan e não tenho nada para falar contra ele, assim, de dia a dia, de convívio com ele, assim, porque é um cara super bacana, assim, mas eu acho que o Luan, ele tem que olhar para ele e ver o que ele tem que melhorar, o que ele está fazendo que, de repente, não pode melhorar, porque é triste tu ver um cara que jogou e foi o melhor jogador da América, e indiscutivelmente, merecidamente, foi o melhor jogador da América, jogou muito, e ele, de repente, por que não está rendendo? Você tem que fazer essa reflexão, e falo, assim, de fundo de coração. Essa situação, acho que muitas vezes nós temos que aprender com os erros, e acho que a gente tem feito isso. Se nós formos pegar o ano passado, um jogo, teoricamente, que nós poderíamos ganhar o jogo e decidir em casa, a gente acabou empatando e tivemos que decidir fora de casa. Então, tudo serve de aprendizagem, o crescimento, e a gente tem que estar atento. Não vai nessa linha que vai ser fácil, que não é fácil. A Libertadores nunca é fácil, mas nós temos que nos impor, temos que fazer o nosso jogo, fazer um grande jogo, começar bem, é importante. Então, estamos bem preparados, já como tu citou aí, tivemos outras situações e outros momentos que a gente, de repente, foi com a guarda um pouco baixa e acabou se complicando, e nós temos que aprender com os erros e que não aconteça mais, tentar... o caminho é difícil, e se você pegar o caminho de todas as equipes, são muito difíceis. Agora nós temos que encarar de frente a situação. No meu ponto de vista, o Corinthians é uma das grandes equipes dessa competição, que tem a chance, que vai ter que fazer um grande campeonato para buscar o título, mas nós temos que estar entre os melhores. Nós temos um elenco qualificado, nós temos uma grande equipe, nós não temos 11 jogadores, tem um elenco com mais de 11 jogadores de qualidade, e nós temos que nos impor como Corinthians. O Corinthians é uma das grandes instituições do futebol, e nós temos que exportar como isso, temos que ir na briga mesmo por títulos, assim, mas não adianta nós falar de títulos, nós estamos na primeira fase. Tentar fazer uma grande primeira fase, classificar bem, essa é a nossa primeira meta, e depois acontecendo e indo passo a passo, mas a nossa meta é fazer uma fase de grupos muito boa e conseguir a classificação. Cássio. É ruim, né? Porque você treinou muito, teve muito treino, a gente treinou muito, e sempre quando você está jogando, você está num ritmo. Ruim no sentido de não ter jogo, mas foi bom que a gente treinou muito, trabalhou muitas coisas, conversou muito, teve muita cobrança pelo lado do Fernando, e nós corrigir erros e a gente melhorar em situações que nós temos que melhorar. Falo pelo futebol, acho que isso nunca é o caminho, não foi só o Corinthians que aconteceu, em outros lugares aconteceram, e isso está virando com muita frequência, e eu acho que em vez de diminuir, que nós estamos em 2023, isso parece que está aumentando, e parece que é uma coisa normal, e não pode ser. Até eu falo isso porque a gente sempre teve o respeito, e sempre conversou muito próximo, assim, mas não teve agressão a ninguém, assim, também, nada. Eles falaram que eles achavam que tinham que falar e foram embora assim, mas falando sobre a invasão, eu não acho que seja o melhor caminho, mas ficou no passado. Nós temos que focar agora nos campeonatos, fazer o melhor nas competições e tentar ajudar o Corinthians. Quantos Libertadores já participou como auxiliar, analista? Então eu creio que ele tem uma experiência, até pelos treinadores que ele trabalhou, assim, e vejo ele muito tranquilo e muito preparado para essa Libertadores, assim, tem nos cobrado muito nos treinos. Creio que quando você cobra, é exigente, da maneira que ele é com a gente, a cobrança, da maneira que foi quando a gente foi eliminado para o Ituano, assim, a cobrança de melhora que não pode acontecer, da maneira, da postura, como um treinador que ele teve com a gente, assim, acho que a gente não precisa falar nada sobre ele. Acho que
por mais experiência que tenham, ou por ter jogado um monte de Libertadores, eu acho que a experiência de ter ido Copa do Mundo, ter jogado Libertadores, ter passado com grandes treinadores, eu acho que já credencia, a gente não precisa falar nada, porque, no meu ponto de vista, eu acho que ele está bem preparado para o desafio. Uma contratação dessas equipes gastaram mais que o Corinthians no ano todo, né? De investimento, né? Então, às vezes, os caras têm investido mais, e não estou criticando a nossa diretoria por não contratar, não, a gente trabalha esse trabalho aqui, mas independente de contratação, nós jogamos no Corinthians, nós temos que nos manter forte, nós temos uma equipe forte, confiamos na nossa equipe, o Barleta fez um grande campeonato paulista pelo São Bernardo, foi um destaque, o Corinthians conseguiu trazer, tenho certeza que é um cara que vai agregar muito a gente. Os meninos vieram do Mundial Sub-20, já estão, no meu ponto de vista, já bem entrosados, tem muita qualidade, tem o Biro, Pedrinho, Giovani, tem uns meninos bons aí, então não adianta nós ficar olhando para os outros adversários. Cara, não sei se eu vou falar, mas pode ser que eu jogue uma pressão. Para mim, o Pedrinho tem tudo para ser, para minha opinião, o melhor jogador da base desde que eu tô aqui que subiu profissional. Menino excepcional. Nível de treinamento, nível de comprometimento, treina muito, é um menino muito dedicado. Eu acho que esse menino tem muita... Esse e os outros trabalham, mais especificamente do Pedrinho, para mim foi o melhor menino da base melhor jogador da base que eu vi subir assim, mais preparado, assim, um menino que treina, se dedica. Espero que continue assim e continue evoluindo assim, mas é uma safra boa de meninos, assim como teve a safra do Rony, entre os meninos que subiram o profissional. A gente tem muita confiança e eu acho que assim, a gente só dá suporte. O mérito de tudo que está acontecendo, e tô fazendo uma pergunta, qualificando eles. Não, o Renato é difícil. Se o Renato não jogasse em qualquer time, ele ia fazer falta, né? Pela qualidade dele. Eu acho que o estilo de jogador e as características dele são diferenciadas. É um jogador de alto nível, alto padrão. Para mim, padrão Europa também, é um cara diferenciado. E o Renato não é só no Corinthians que ele faz falta. Se ele jogasse em outras equipes também, os caras iam ter o mesmo problema. Mas, lógico, quando ele não jogar, isso é um objetivo nosso, de repente, tentar manter o mesmo padrão. Mas, cara, quando se fala de um jogador que é fora da curva, é difícil você falar sobre qualquer situação, porque para mim ele é um jogador diferenciado, um jogador que, como falei, as características dele são diferentes e, na minha opinião, Renato em qualquer time faz falta. Tarde. Agora só ano que vem coletivo, que eu respondi esse ano agora.